pessoal, bom dia. Estamos hoje na terceira aula do curso de Introdução à Economia. O assunto hoje é noções de macroeconomia. Como eu disse na aula passada, a economia basicamente se divide em micro e macroeconomia. Microeconomia, a gente viu os principais aspectos da oferta e da demanda e um pouco sobre a elasticidade, ou seja, ela trata basicamente do consumidor e empresa individualmente. A macroeconomia já é diferente, ela trata dos grandes agregados macroeconômicos, ou seja, eu sempre costumo usar a comparação que a microeconomia é como se você estivesse no meio de uma grande floresta e pudesse verificar cada árvore da floresta que você se encontra. E a macroeconomia é como se você tivesse uma visão por alto, né, da floresta, ou seja, você via toda a floresta por cima, enquanto a microeconomia você via cada árvore individualmente. Seriam representados consumidores e empresas individualmente. A definição de macroeconomia e os principais agregados se encontram no slide 3. Né? O que é que trata a definição de macroeconomia? Trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos agregados macroeconômicos. O problema da macro é que ela negligencia os agentes, o comportamento das unidades econômicas individuais, né? Porém permite estabelecer relações entre os agregados e uma melhor compreensão das interações entre eles. Ou seja, se você quiser analisar a economia brasileira como um todo, você vai partir principalmente da macroeconomia, ou seja, você vai analisar os principais agregados econômicos, como a renda, taxa de juros, produto interno bruto, que a gente conhece como PIB, balanço de pagamentos, taxa de juros, nível geral de preço. Então, esses são os grandes agregados macroeconômicos que são importantes para a análise e entendimento da economia de um país. A macroeconomia ela trabalha com algumas metas, basicamente. Primeira, está no slide 4, né? A primeira meta da macroeconomia, crescimento econômico sustentável. Ou seja, o que é que significa esse crescimento econômico sustentável? Aumento do bem-estar material, aumento do nível de emprego. Ou seja, o governo cria políticas para que possam melhorar o nível de renda per capita da população. Nesse ponto é importante destacar uma pequena diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico, você busca basicamente aumentar a riqueza material da população. Desenvolvimento econômico, você já vê o lado um pouco mais social, ou seja, você busca melhorar os indicadores sociais da sociedade, saúde, educação, distribuição de renda, infraestrutura, ou seja, o desenvolvimento ele tem esse aspecto mais social, enquanto o PIB ele mede simplesmente a riqueza material de um país. Então, você ter um PIB muito grande, ser uma grande economia, não necessariamente significa dizer que você tem uma economia muito desenvolvida. Você pode ter um PIB muito grande, um PIB per capita, ou seja, um PIB por população muito grande, mas, por outro lado, você tem uma distribuição de renda muito ruim, você tem indicadores sociais muito reduzidos. Um exemplo disso são os países que têm a produção de petróleo como seu principal agregado. São países que têm uma renda per capita altíssima, mas uma grande concentração de renda, uma saúde muito mal distribuída, indicadores sociais muito ruins. A segunda meta da política macroeconômica são a estabilidade do nível de preço. Ou seja, um país, para que se quiser ter um crescimento econômico sustentável com desenvolvimento econômico a longo prazo, é necessário que ele mantenha a inflação sob controle, ou seja, o nível geral de preços tem que ser mantido estável. Para que isso? Porque as pessoas possam, ao longo do tempo, se programar, as empresas têm uma expectativa de crescimento, aquilo não gera nenhum tipo de desordem econômica no mercado. Terceiro aspecto de meta de política macroeconômica é o equilíbrio no setor externo. Por que o equilíbrio no setor externo é importante? Para que o país, em algum momento de crise econômica, seja internacional, seja interna, ele possa utilizar os dólares, suas reservas, para se proteger de ataques especulativos. A quarta meta seria a distribuição equitativa de renda, que é uma política de longo prazo, né, que seria o quê? Aumento do poder de compra das populações mas que tem um pouco poder de renda. Para alcançar essas metas, né, no slide 5, eu trouxe para vocês os instrumentos de política econômica, de política macroeconômica, os principais. São vários, mas os principais adotados pelos governos são principalmente política fiscal, que se dá através da arrecadação de tributos, de controle da despesa, ou seja, o ideal é que o governo tenha um equilíbrio orçamentário, se arrecade
uma quantidade X que não prejudique, né, o crescimento da economia, as empresas e os consumidores, mas por outro lado também que ele não gaste muito, porque isso pode prejudicar, pode gerar uma crise de gastos, crise financeira no governo. A política monetária a atuação do governo vai se dar sobre a quantidade de moeda e títulos públicos na economia. Tem alguns mecanismos ou instrumentos de política monetária, que são as emissões de moedas, as reservas compulsórias, ou seja, quanto cada banco tem que manter depositado obrigatoriamente no Banco Central, o mercado aberto, ou seja, a venda e compra de títulos públicos, redescontos e regulamentação sobre crédito e taxa de juros. Para que é importante essa regulamentação? Para que não haja nenhum tipo de seja prejudicial ao mercado, ao consumidor, ou seja, o governo tem que regular esse mercado de crédito e taxa de juros como forma de não permitir abusos por parte das grandes instituições financeiras. No slide 6, continua, né, alguns tipos de política, a política cambial e a política comercial. A política cambial, basicamente, é através da intervenção na taxa de câmbio. O que é essa taxa de câmbio? É o preço das mercadorias internas a nível de mercado internacional, ou seja, você vai comparar o real com o dólar ou com qualquer outra moeda estrangeira, você vai ter a taxa de câmbio. A política comercial são os instrumentos que o governo usa, né, na sua relação com os outros países. Você tem vários tipos de instrumentos comerciais que fogem um pouco aqui da nossa aula, mas a ideia principal da política comercial é incentivar as exportações o máximo possível, né, e as importações que beneficiem o aumento de capacidade produtiva do país. Por último, nós temos a política de rendas, que é uma intervenção direta do governo na formação de renda com controle e um possível congelamento de preços que não é muito interessante para a economia. Para analisar isso tudo, né, as metas de política macroeconômica, os instrumentos de política macroeconômica, surgem dois conceitos importantes, que muitos de vocês já devem ter visto, que é o Produto Interno Bruto e o Produto Nacional Bruto. Para o Brasil, geralmente, em termos de medição, nós utilizamos o Produto Interno Bruto. O que é que significa isso? Está lá no slide 7, o PIB é o somatório de todos os bens e serviços produzido dentro do território nacional num dado período de tempo, ou seja, o PIB ele só considera o que é produzido internamente e os bens e serviços finais, ou seja, os bens e serviços intermediários não são considerados no momento do PIB, porque isso pode gerar dupla contagem na contabilidade nacional e superestimar o PIB. Já o Produto Nacional Bruto é a renda que pertence efetivamente aos nacionais, ou seja, incluída a nossa renda que é recebida de outros países. O que é o Produto Nacional Bruto? É aquilo que é produzido tanto internamente quanto externamente pelas empresas que pertencem a determinado país. Exemplificando, a Petrobras tem algumas indústrias na Venezuela, na Argentina e nos Estados Unidos. Tudo que ela produz lá de fora e ganha de lucro nesses países é enviado, uma parte é reenviada para o Brasil. Então, esse lucro da Petrobras ele vai ser contabilizado não no PIB, mas no Produto Nacional Bruto, ou seja, aquilo que é efetivamente nosso. No nosso caso aqui, nós enviamos mais renda para o exterior do que recebemos. Então, por isso que o PIB no Brasil tem mais importância do que o Produto Nacional Bruto. Se você for pegar os Estados Unidos, eles recebem mais recursos de suas empresas no exterior do que produzem internamente. Então, na avaliação, na medição, na análise que é utilizada na macroeconomia, no Brasil o PIB é mais importante e nos Estados Unidos o Produto Nacional é mais importante. Então, tem essa diferença também de análise. No slide 8, a gente pode verificar que o PIB ele é uma medida de bem-estar, só que ele tem alguns problemas. Como eu já falei, ele mede principalmente a parte quantitativa, né, de mensuração macroeconômica. Primeiro, ele não registra a economia informal, e a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, se a gente tivesse como medir ou mensurar a nossa economia informal, nosso PIB seria bem maior, né? Essa questão da informalidade é um grande problema na nossa economia, só que o PIB não consegue verificar isso. Não considera custos sociais derivados do crescimento econômico, como poluição, piora do meio ambiente, né? Não considera diferença na distribuição de renda entre os vários grupos da sociedade, ou seja, o que importa na medição do PIB é quanto é a renda per capita de um determinado país. Por outro lado, você tem o índice de desenvolvimento humano, que é bem conhecido também, que mede o grau de desenvolvimento socioeconômico dos países.
constitui uma média aritmética, né? Ela varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o padrão de desenvolvimento do país. O índice de desenvolvimento econômico é um índice que junta três aspectos: índice de expectativa de vida, PIB per capita, ou seja, a renda, e o índice de educação. Para que tudo isso funcione, ou seja, para que possa se mensurar o PIB de maneira correta, para que possa conseguir um crescimento econômico sustentável, com distribuição de renda, ou seja, que gere um desenvolvimento econômico a longo prazo, não esqueçam disso, desenvolvimento econômico é a longo prazo, o crescimento econômico já é uma análise mais a curto prazo. É necessário que nós tenhamos uma inflação ou uma taxa de inflação estável. É importante destacar que a inflação zero também, ela não é positiva, né, por um lado, por muito tempo, porque ela vai desincentivando os produtores a produzir. O que é que incentiva os produtores a produzir? A gente viu ano passado, são os preços. Então, se você tem uma inflação zero ou uma deflação, ou seja, uma inflação negativa por muito tempo, você começa a ter algum problema na economia. Então, o ideal é que tenha-se a inflação, só que ela seja estável e, de preferência, índices bem reduzidos, 1% a 2% no máximo. No slide 9, vocês têm a definição de inflação. Inflação é aumento contínuo e generalizado do nível geral de preço. Observe a definição, é aumento contínuo e generalizado do nível geral de preço, pessoal. Não é aumento qualquer. Por exemplo, teve um aumento dos índices de aluguéis, mas, por outro lado, teve uma redução da cesta básica. Ou seja, você teve inflação, você teve um aumento do índice de preço do índice de aluguéis, mas, por outro lado, teve uma compensação na queda do índice da cesta básica. Ou seja, a inflação, por um lado, o que é realmente se mensura a inflação? É quando você tem um aumento contínuo e constante, ou seja, a cada mês a inflação ela sobe em todos os setores, em todos os níveis de preço, ou seja, em todos os índices que são calculados pelo governo e pelas instituições responsáveis. Tem alguns custos gerados pela inflação, pessoal. Volto a repetir, a inflação é um mal, não pode... o Brasil já teve esse problema, né? É importante que a população fique esclarecida em relação a isso. A inflação é muito ruim, prejudica principalmente, a gente vai ver aqui rapidamente, a população mais pobre. Alguns custos gerados pela inflação: distribuição de renda, ou seja, você concentra renda na mão dos mais ricos, ou seja, quem que tem capacidade de se defender da inflação? São os mais ricos. Por quê? Eles têm poder de compra, ou seja, eles podem comprar bens, seja carros, seja imóveis. Já as pessoas de menor poder aquisitivo, elas não têm como fazer isso, ou seja, elas são vítimas desse processo inflacionário. Ocorre um desequilíbrio interno e externo, ou seja, os preços internos são muito elevados, isso prejudica bastante as exportações dos países. Ocorre uma perca de expectativas por parte da população e dos agentes econômicos, que começam a sempre aumentar seus preços. Ocorre uma perca de desestímulo no mercado de capitais, que é um mercado altamente importante no mundo, num país desenvolvido, porque ele é que financia o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico. No país onde a economia de mercado é pujante, a principal fonte de financiamento não são bancos, é o mercado de capitais, ou seja, as empresas negociando suas ações na Bolsa de Valores. Então você tem um desestímulo a essas aplicações. E ocorre a ilusão monetária, ou seja, as pessoas têm mais dinheiro e têm aquela ilusão de que aquele dinheiro está comprando mais coisas, quando na verdade seu poder de compra está sendo reduzido a cada dia, a cada momento. No slide 10, vocês vão ver algumas distorções que a inflação provoca. Na distribuição de renda, como eu já falei, os que mais perdem são os trabalhadores de baixa renda. Os empresários, como sempre, vão se defender, ou seja, eles conseguem repassar os aumentos de custo para a inflação, prejudicando os consumidores. E o governo também perde um pouco de arrecadação, porque entre o momento da arrecadação, do momento do fato gerador, e a arrecadação, tem um tempo de espera. E nesse momento a inflação corrói aquele valor que o governo vai receber. Por outro lado, também ele ganha no momento da emissão de moeda. O balanço de pagamento prejudica principalmente nosso produto, vai chegar bem mais caro no exterior, prejudicando a balança comercial. Com relação à formação das expectativas, os empresários, que eu já falei, ficam receosos de investir. Por quê? Suas expectativas com relação ao futuro são as piores possíveis. Mercado de capitais, desestímulo. Por quê? Porque as pessoas vão procurar investir em bens duráveis, ou seja,
tanto carros como principalmente imóveis, terras. Então, por isso que desestimula o mercado de capitais. No slide 12, você vai ter alguns tipos de inflação, né? As principais: inflação de demanda, inflação de custo, inflação inercial. No slide 13, continuando, inflação de expectativa e a hiperinflação. A inflação de demanda, o nome já está dizendo, ocorre um excesso de demanda, né, sobre a oferta. No caso da inflação de custos, é justamente o contrário, ou seja, os empresários têm aumento de custo, né, em relação à demanda que está acontecendo. A inflação inercial, ou seja, é uma perpetuação das taxas de inflação anteriores, ou seja, a inflação passada ela vai sempre sendo colocada na inflação presente, é os preços correntes. A inflação de expectativa está relacionada também à questão da expectativa da inflação sempre subir, e a hiperinflação é quando praticamente você não tem mais a moeda não tem nenhum tipo de serventia, ou seja, ela não tem mais nem a função de intermediária de trocas. No slide 14, vocês vão ter um pouco sobre política fiscal, que é a política do governo, que o governo usa para realizar seus gastos e arrecadar seus impostos, como forma, em alguns casos, de também incentivar o desenvolvimento e o crescimento econômico. No caso do setor externo, né, a gente vai ver principalmente a principal variável do setor externo é o que? É o balanço comercial, que está dentro do balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? O balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações econômicas realizadas entre os residentes de um país e os residentes dos outros países exteriores. O balanço de pagamentos se divide em balanço comercial, balança de serviços, transferências e balanço de transações correntes, conta de capital e financeira. Não precisa, a gente não vai detalhar cada conta, porque foge um pouco do escopo aqui da aula. Com relação à balança comercial, a gente pode verificar alguns fatores. O que é a balança comercial? É o saldo das exportações menos as importações. Isso está lá no slide 16. As exportações são influenciadas pelos preços externos, preços internos em reais, a taxa de câmbio, a renda do resto do mundo e subsídios que o governo dá. As importações são os preços externos que influenciam bastante, a renda internacional também, né? E as barreiras das importações. Com relação ao mercado financeiro, pessoal, basicamente a gente vai ver o seguinte: o mercado financeiro é muito importante, principalmente para financiamento do crescimento do desenvolvimento econômico. É um mercado onde você vai encontrar os excedentes da economia, ou seja, aqueles poupadores, e aquelas pessoas que têm ideias, que têm vontade de investir, que são os investidores. No slide 17, né, a gente vai falar um pouco sobre o sistema financeiro nacional. Ele é composto principalmente de órgãos normativos e do sistema operativo. Eu coloquei basicamente um gráfico e tem um anexo com as funções de cada órgão normativo do sistema financeiro nacional. Lá no slide 18, vocês vão ter lá o subsistema normativo. O que é subsistema normativo, pessoal? É aonde se regula, ou seja, aonde se elaboram as regras do sistema financeiro nacional para que as instituições financeiras, bancárias e não bancárias, exerçam suas atividades. O Conselho Monetário Nacional é a autoridade máxima. Você tem o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, que é envolvida principalmente com a Bolsa de Valores, e algumas instituições especiais, que são bancos de fomento, principalmente bancos de fomento. Os principais: Banco do Brasil, que é o Banco de Fomento da Agricultura do Governo Federal, o BNDES, que é principalmente o banco de fomento, ou seja, de incentivo ao setor industrial, e a Caixa Econômica, que é o banco que incentiva principalmente o setor habitacional. No slide 19, você tem as várias atribuições do Conselho Monetário Nacional. No 20, você tem as atribuições. No slide 20, você tem as atribuições do Banco Central. E no 21, você vai ter as atribuições da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados e da Previc. Você vai ter as estrutura do Banco do Brasil. No 23, você vai ter as informações sobre o BNDES e sobre a Caixa Econômica. Se você tem um sistema normativo, por outro lado, você tem um sistema operativo, ou seja, aquelas instituições que realmente operam no mercado. No slide 24, você tem lá as instituições financeiras bancárias, ou seja, aquelas instituições responsáveis por criar moeda escritural, ou seja, que é a moeda que é criada pelos bancos, as bolsas de valores, onde se negociam os títulos,
das empresas privadas, as corretoras, né, que distribuem, né, que intermediam entre as empresas a negociação, as distribuidoras que distribuem esses títulos de valores imobiliários, né? Então funciona mais ou menos assim. Você tem um sistema financeiro nacional, você tem um sistema normativo, que é onde fazem as regras que vão regulamentar esse setor, e o subsistema operativo, onde vai se realizar realmente as transações do sistema financeiro nacional. É isso. Qualquer dúvida a gente vai tirar lá no fórum. Foi um prazer estar com vocês nessa aula sobre macroeconomia.